Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje a gente vai trabalhar um conceito que é bem interessante, que é: eu sou um fracassado, ou eu sou fraco porque eu busquei o auxílio da terapia? Esse tipo de linha de pensamento é uma linha de pensamento interessante porque as pessoas têm essa ideia de que sentimentos são sinais de fraqueza e que basicamente você buscar ajuda para algum transtorno de saúde mental é um sinal de que você é uma pessoa fraca, incapaz, que não consegue lidar com a vida. Sendo que, na verdade, é totalmente o contrário, porque quando você para pra pensar, você não deixa de ir no cardiologista quando você tem um problema no coração, você não deixa de procurar auxílio de um endocrinologista quando você está com um problema hormonal, ou você, por exemplo, tem algum outro tipo de doença que, vamos dizer assim, não é visível, como um corte, por exemplo, e você não deixa de procurar um médico só porque você acha que você vai ser fraco por causa disso. Tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, mas é literalmente por falta de conhecimento. E na terapia não é diferente. Quando, por exemplo, você sofre com algum transtorno como depressão e mesmo assim você encontra forças para ir buscar auxílio, mostra que você é realmente uma pessoa que está buscando mudança, que você é uma pessoa mais forte do que você pensa, porque quem já sofreu com depressão ou quem passa por isso sabe como é difícil você se expor a coisas novas. E além de contar o fato de que a gente expor situações do nosso dia a dia é muito mais difícil do que parece. Então uma pessoa que busca auxílio para lidar com questões mentais, com saúde mental e tudo mais, é uma pessoa que realmente tem muito mais força, muito mais disposição para enfrentar novos desafios do que as pessoas pensam no geral. A grande questão é que a maioria das pessoas não entende o que são os sentimentos em geral, não entende o que é uma saúde mental e não entende o que é a qualidade de vida. Elas acreditam que a vida delas é basicamente trabalho, casa e dormir, e se eu sobreviver nesse todo o processo aí, tá tudo certo. E é um grande questionamento, porque quando você começa a pensar nesse tipo de ponto, qualquer coisa que sai disso é frescura, é perca de tempo, ou coisa do gênero. Sendo que, por exemplo, as emoções estão aí. Elas não são uma coisa que você pode fingir que elas não existem. Elas existem, você pode ignorar elas e sofrer, ou você pode entendê-las e usar a seu favor. Sem contar que você não sabe tudo. As pessoas se especializam na vida delas. Será que o engenheiro entende como é que funciona a mente dele? Ou será que, por exemplo, um professor entende como é que funciona a mente dele? Ou um mecânico, ou um pedreiro? Eu não sei levantar uma casa e eu provavelmente não sei arrumar um carro. Eu sempre tiro o sarro que eu confundo o meu Fiesta com Corsa, de tanto que eu entendo de carro. Não é a minha especialidade, não é uma coisa que eu me interesso em tanto em aprender. Da mesma forma, a parte de psicologia é uma coisa que eu me dedico, eu estudo todos os dias para tentar ser alguém melhor. Então, nessa área, eu consigo auxiliar as pessoas da mesma forma que quando eu tenho um problema no carro, eu vou buscar um mecânico. A questão maior é que quando você não enxerga a saúde mental como uma coisa séria, como uma coisa que realmente tem que dar uma determinada atenção, você começa a colocar nesses patamares de frescura, de falta de amor próprio, falta de auxílio, falta de não sei o quê, que não tem nada pra fazer, que falta carpir um lote, ou coisa lá. Esse tipo de baboseira que quem fala basicamente é só sinal de ignorância sobre esse assunto. Porque quando você para pensar, essas pessoas têm crise de ansiedade muitas vezes, têm dificuldade de lidar com questões emocionais, têm dificuldade nos relacionamentos, não conseguem muitas vezes lidar com questões sociais básicas, porque elas se enchem delas mesmas e não conseguem lidar com essas coisas. Então buscar auxílio para lidar com a sua saúde mental é nada mais, nada menos do que você buscar um auxílio de um profissional para lidar com alguma questão de saúde sua. Até porque a saúde ela entra com aquela questão biopsicossocial, que é o quê? A saúde biológica, a saúde social e a saúde psicológica. Mas a gente sempre acredita que saúde é ausência de doença. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse termo, porque saúde não é ausência de doença. Porque se saúde fosse só ausência de doença, não existiriam diversos transtornos que ocorrem por aí, por falta literalmente de cuidar da própria vida de uma forma saudável. As pessoas, se for a ausência de doença, saúde, muitas coisas, por exemplo, como o excesso de fast foods, por exemplo, não seria um problema. Porque você esperaria ficar doente e você trataria. Mas é feito todo um acompanhamento para que a pessoa melhore a qualidade de vida dela. E não necessariamente ela estar doente significa que ela não tem uma vida, que ela vai ter uma vida boa. Então é uma coisa muito interessante a gente pensar sobre esse contexto, porque a psicologia ela é nova, ela tem aí 100 anos de vida, 100 e poucos anos de vida, ela está se mostrando muito mais promissora de um tempo para cá, porque as pessoas estão entendendo o que ela faz, e nada mais é do que te ensinar como a sua mente funciona, como seus comportamentos funcionam, como você consegue lidar com algumas emoções, ensinar o que é todo esse processo mental que você tem, como que você se comporta em relação à sociedade, como que é esse contexto social, porque as pessoas elas têm dificuldade de entender isso e elas acham que são, vamos dizer assim, aquém da sociedade, que elas não fazem parte desse contexto social, sendo que o fato de você seguir os dias da semana já mostra que você está dentro de um acordo social, querendo ou não.
O fato de você seguir as estações do ano já mostra que você está num acordo social, querendo ou não. Sociedade, para o ser humano, é parte da vida dele. Você pode negar e ter uma vida, vamos dizer assim, se mentindo para você mesmo, ou você pode entendê-la e usar a seu favor. A mesma coisa as emoções. Elas fazem parte de você. Todo mundo sente medo, todo mundo sente felicidade, todo mundo sente tristeza. Todo mundo tem problemas com ansiedade, entendeu? Porque, assim, a ansiedade, ela vem em vão. Só que, quando eu não consigo lidar com elas, ou quando meus gatilhos são muito mais fortes do que o normal, eu começo a ter um problema nessas áreas específicas. Até pessoas que, vamos dizer assim, ficam muito tempo felizes, às vezes tem algum problema. Por que será que ela fica o tempo inteiro feliz? Por que ela nunca fica triste? Por que ela nunca tem nenhum problema? Ou será que ela realmente não tem? Ou será que ela não identifica esse tipo de coisa? O que está acontecendo? Você começa a levantar uns questionamentos sobre isso. E é uma coisa interessante a gente começar a compreender isso, porque o que é? Não tem a ver com o ser normativo com a sociedade, tem a ver com eu entender o que está acontecendo. Até porque os processos mentais, os processos emocionais, tudo isso acontece individual para cada pessoa, mas como eles acontecem, quase todo mundo tem igual. Então a gente precisa entender que tem as partes individuais de cada indivíduo, mas o que leva, ou o que são esses hormônios em geral, é meio que genérico para todo mundo. É por isso que quando você toma um remédio, funciona para a grande maioria das pessoas. Porque esse processo que gera o mecanismo de luta e fuga, por exemplo, ele vai funcionar em todas as pessoas, indiferente de onde você seja. E se você tiver algum problema com esse mecanismo, provavelmente vai ter algum problema social muito grave, porque ele é essencial para a sua vida. Agora, como ele funciona no seu corpo, aí é individual de cada pessoa, porque cada um vai ter seus motivos, vai ter seus históricos, vai ter as coisas que iniciam esse processo no dia a dia. Isso que é interessante, porque conforme você vai tendo esse autoconhecimento sobre você, você vai melhorando como você pode lidar. Porque para pensar, quantas vezes você deixou de aproveitar uma proposta de emprego nova porque você achou que fosse incompetente, ou deixou de empreender porque você achou que não ia dar conta, ou deixou de se desculpar com a sua esposa porque você achou que ela pensaria que você é fraco ou coisa do gênero. A gente é cheio de regras sociais que é literalmente ignorância, falta de conhecimento sobre como nós funcionamos e como nós lidamos com o nosso dia a dia. E a terapia, a psicoterapia e todo o processo psicológico, ele se baseia nisso. Ou seja, essa ideia de ser fracassado, ser fraco, é literalmente ignorância quando a gente pensa dessa forma, porque é só um sinal de que a gente não entende o que o processo psicológico faz e não entende como ele pode mudar a nossa vida. Porque no final das contas, é muito mais um sinal de força você buscar auxílio e se expor e tentar lidar com uma situação que você vai diariamente, como se fosse uma academia, vamos dizer assim, para lidar com um tipo de situação, do que fingir que nada aconteceu, que eu sou aquém disso e eu continuar com meus probleminhas culpando um terceiro. Culpar os outros é muito fácil. O difícil é você pegar as rédeas da situação, lidar com tudo aquilo lá, tomar as suas atitudes que mudem aquela situação como um todo, sendo responsável pelas suas atitudes. Mas como é que normalmente é o contexto? O culpa é do outro, do outro, do outro, e eu sou vítima, 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 porque o outro fez errado. E é normal, hoje em dia, você percebe isso naturalmente, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com processos mentais básicos, por literalmente falta de conhecimento. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo, toda semana estou postando vídeo aí. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse mundo da psicologia, entre em contato em minhas redes sociais aqui embaixo. Essa semana aí eu terminei aquela série de vídeos sobre distorções cognitivas. Assistam lá, é bem legal para você entender como é que funciona, alguns processos mentais, algumas crenças que a gente tem. E eu estou à disposição nas redes sociais aí, quem quiser fazer terapia, eu faço terapia online. Só entrar em contato comigo que a gente marca um horário. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.